Olá, encare o anjo da morte. No último episódio eu listei sinais de um comportamento doentio de rejeição ao desconhecido. Nesse episódio aqui eu vou falar sobre os motivos que podem levar a gente a se sabotar na hora de mudar esse comportamento. Eu vou listar os ganhos que a gente tem em ficar num ambiente seguro, os quais criam um sistema de apoio psicológico, que mantém a gente nessa zona de conforto, de ficar se negando a mudar, a enfrentar o desconhecido. O termo encarar o anjo da morte significa enfrentar o perigo com coragem, significa viver a aventura. Eu vou completar esse episódio, e que é esse episódio de hoje é o último dessa temporada, elencando algumas estratégias para que a gente possa superar o medo do desconhecido na nossa vida. E como resultado, a gente se tornar capaz de viver o espírito de aventura e de encarar o perigo. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vamos nessa. Pega um caderno aí se você puder, que esse vídeo vai ser um pouco mais longo e você vai querer pegar principalmente as estratégias, tudo bem? Eu vou enunciar aqui 4 razões que nos impedem de abraçar a mudança e o desconhecido, ou seja, que nos impedem de experimentar a aventura nas nossas vidas. São as coisas que nos levam a nos sabotar, tá bom? Se eu fico como eu tô, eu nunca tenho que pensar por mim mesmo. Faz sentido isso, né? Se eu tenho um bom plano, eu simplesmente consulto as minhas anotações em vez de consultar a minha inteligência. Qual é o segundo motivo de me sabotar? O ato de se esquivar, O ato de se esquivar do desconhecido tem suas compensações intrínsecas. O temor do obscuro é uma coisa forte, sabe? Enquanto eu continuo com o que eu já conheço, eu mantenho esse temor à distância. Não importa quanto isso me custe em termos de realização e desenvolvimento, é mais seguro e confortável evitar as áreas não mapeadas. Pensa só no Cristóvão Colombo. Todo mundo dizia que ele ia despencado, com a caravela pela beirada lá do horizonte. É mais fácil ser mais um dos que percorrem o terreno conhecido, que ser um explorador lá que arrisca tudo, inova e cria no mundo. É difícil viver com arte. O desconhecido é um desafio, e desafios podem ser ameaçadores. Terceiro aqui, eu posso dizer que eu estou protelando a minha satisfação, coisa que eu ouvi ser rotulada como comportamento maduro. Aí eu permaneço com o que me é familiar e eu me justifico nessa posição. Dessa forma, é maduro, coisa de gente grande, protelar. Só que na prática, é só por pânico e apreensão mesmo que eu continuo a ser como eu sou. E eu evito papéis desconhecidos. Quarto sabotador aqui, eu posso me sentir importante por ter me saído bem. Eu fui bom menino. Enquanto eu vejo as coisas em termos de fracasso e sucesso, eu posso equacionar a minha autoestima com os meus bons desempenhos e me sentir bem. Só que nesse caso, a coisa certa é apenas a opinião oficial de uma outra pessoa. Essas aqui foram as 4 razões que eu mencionei, que eu diria, que nos impedem de abraçar a mudança e o desconhecido. Agora eu vou dar 18 estratégias para que a gente possa na prática superar essa paralisia frente ao desconhecido na nossa vida. A primeira estratégia é fazer esforços para tentar coisas novas, mesmo que a gente se sinta tentado a ficar com o que não é familiar. Não precisa sair desbravando os 7 mares de primeira mão assim não é isso que eu estou pedindo. A ideia aqui é começar pedindo um prato diferente no restaurante. Quem sabe até em um restaurante que você nunca foi. Você pode até olhar um guia e tornar essa experiência uma coisa épica, divertida. A segunda estratégia é a gente convidar para vir na nossa casa um grupo de pessoas que tem um ponto de vista divergente do nosso. A proposta é a gente se misturar mesmo com os desconhecidos, em vez de a gente ficar com os colegas habituais que a gente consegue prever como é que eles vão se comportar, o que eles vão pensar. Terceira estratégia. Vamos abrir mão de vez de ter que ter razão para tudo que a gente faz. Se alguém vier nos perguntar por que a gente está fazendo alguma coisa, a gente lembra que não tem a mínima obrigação de ter uma resposta razoável, sequer razoável, para satisfazer o outro. A gente tem total direito de decidir fazer o que a gente quer fazer só porque a gente quer assim. Não deve satisfação para o outro. A gente não está fazendo mal a ninguém e é nosso. E aí? 4. Comecemos a assumir alguns riscos que nos tirarão da rotina. Que tal umas férias não planejadas, sem reservas, sem mapas? E que a gente
confia apenas em nós mesmos para lidar com o que quer que aconteça. Quem sabe fazer uma entrevista para um emprego novo? Ou, sei lá, talvez falar com alguém que a gente tem evitado, porque temia o que podia acontecer, o que a pessoa, né, o tipo de conflito que a gente tinha com essa pessoa. Podemos ir para o trabalho por uma rota alternativa, sair para jantar à meia-noite. Por quê? Ora, porque é diferente, a gente quer, só por isso. Quinto aqui, vamos ocupar uma fantasia na qual a gente se permite ter qualquer coisa que deseja, sem limitações. A gente se dispõe de todo, assim, sabe? Imagina que a gente dispõe todo o dinheiro para fazer o que a gente quer durante 2 semanas. Vamos descobrir que, a gente vai descobrir com isso, né? Que tudo que é arquitetado pela nossa mente, na realidade, pode ser alcançado. Não se trata da gente querer a lua ou alguma coisa intangível, mas apenas aquilo que a gente pode conseguir, se eliminar o medo do desconhecido e for atrás. Sexta estratégia, vamos correr o risco, né, que possa envolver alguma confusão pessoal, um risco que possa envolver uma confusão pessoal, mas que nos seja intensamente compensador. O que você quer mudar na sua vida já? Dieta? Curso? Quer se mudar da tua casa para outro bairro, outra cidade? O quê? Já experimentou contratar um coach? É uma experiência única. A maioria dos coaches dá uma sessão experimental gratuita, cobra bem baratinho para você ter essa experiência. Se você não gostar, tudo bem, mas é enfrentar o desconhecido, né? Esse profissional existe justamente para te tirar da zona de conforto, sabia? Se você quiser que seja eu, manda aí para um e-mail para agenciamento@carlosgescoach.com.br. Se você é bem entendido, eu vou te oferecer alguma coisa legal, o pessoal da agência lá. Agora é o seguinte, sétimo, né? Sempre que a gente estiver em uma situação que a gente costuma evitar o desconhecido, a gente se pergunta: qual é a pior coisa que podia me acontecer aqui? A gente frequentemente vai descobrir que esses temores do desconhecido são desproporcionais à realidade das consequências. Oitava estratégia, tentemos fazer alguma coisa bem idiota, como ir descalços até o parque ou dar um mergulho pelado. Claro, arma isso, né? Vamos tentar alguma das coisas que a gente sempre evitou, porque disseram pra gente que nunca se deve fazer uma coisa dessas. Vamos abrir nossos horizontes pessoais a novas experiências que antes a gente evitava, porque eram coisas bobas e fúteis. Nona estratégia, lembremos de que o medo do fracasso é muito frequentemente o medo da desaprovação de alguém ou do ridículo. Se nós deixarmos que os outros tenham as suas próprias opiniões, as quais não têm nada a ver conosco, nós podemos avaliar o nosso próprio comportamento em nossos próprios termos e não nos termos dos outros. A gente acaba vendo as nossas capacidades não como melhores ou piores, mas apenas como diferentes das outras. 10ª estratégia. Façamos uma tentativa para realizar algumas das coisas que a gente sempre evitou, com a seguinte frase: não sirvo mesmo para isso, né? Eu uso essa frase, né? A gente usou essa frase a vida inteira para evitar as coisas. Não sirvo mesmo para isso, não quis. Então vamos fazer essas coisas que a gente fez o uso dessa frase. A questão é que a gente pode passar, né, a tarde inteira pintando um quadro e se divertir a beça. Se o produto final for menos do que uma obra-prima, a gente não fracassou, a gente passou metade do dia tendo um prazer enorme. O Dr. Wayne, ele conta no livro lá, Os Seus Pontos Fracos, que na parede da sala dele tem uma pintura que é esteticamente horrorosa. Ele diz que cada pessoa que visita comenta, ou evita a custo de comentar, mas não deixa de transparecer que achou aquilo horrível, né? A pintura é muito feia. Embaixo, no canto esquerdo, na tela da pintura lá, estão escritas as palavras: ao senhor Dr. Wayne Dyer, eu dou o que não é o meu melhor. A tela tinha vindo de uma antiga aluna dele, né, que tinha evitado pintar a vida inteira dela toda, porque quando ela era muito pequena tinham ensinado a ela que ela era ruim naquilo, ela era fraca. Aí o Dr. Wayne conta que ela passaram um fim de semana inteiro pintando, apenas por prazer, e que o quadro é um dos presentes que ele mais preza, que ele ganhou dela. 11ª estratégia aqui. Lembremos que os antônimos de crescer em monotonia são morte. Dessa forma, a gente pode se resolver a viver cada dia de uma maneira nova, sendo espontâneo e vivo. Ou então, optar pelo contrário, sucumbir ao temor do desconhecido e continuar mesmo psicologicamente morto. 12ª estratégia. Vamos conversar com as pessoas da nossa vida que a gente sente que são as maiores responsáveis pelo medo que a gente tem do desconhecido? Vamos declarar em termos precisos
que a gente pretende fazer coisas novas, vamos ver a reação delas. A gente pode descobrir que a incredulidade que elas demonstram é uma das coisas que a gente sempre temeu no passado. E que, como resultado, a gente preferiu a imobilidade, aqueles olhares ali desaprovadores. Agora que nós somos capazes de enfrentar esses olhares, vamos declarar a nossa independência do controle dessas pessoas. 13ª estratégia. No lugar do faça o seu melhor em tudo, né, como o credo para você e seus filhos, né, vamos tentar. Escolha as coisas que são importantes para você e se esforce muito por elas. E quanto ao resto da nossa vida, a gente apenas faz. Está certo não fazer o nosso melhor. Na prática, toda síndrome do faça o seu melhor é um mito. A gente nunca faz absolutamente, né, o melhor que a gente pode. Ninguém faz. Sempre existe margem para aperfeiçoamento, uma vez que a perfeição não é um atributo humano. 14ª estratégia. Não permitamos que as nossas convicções nos mantenham estagnados. Acreditar em alguma coisa em razão da experiência passada e se apegar a essa crença é um meio de evitar a realidade. Só há o que existe agora. E a verdade do presente não pode não ser a verdade do passado. Precisamos avaliar o nosso comportamento, não por aquilo que a gente crê, mas pelo que a gente é e pelo que a gente está experimentando no presente. Permitindo a nós mesmos a experiência, em vez de colorir a nossa realidade com crenças, nós descobrimos que o desconhecido é um lugar fantástico para se estar. Precisamos sempre nos lembrar que nada que é humano nos é alheio. A gente pode ser o que escolhe ser. Gravemos isso com a nossa mente e lembremos disso quando voltarmos ao nosso comportamento evasivo, tipicamente seguro. 16ª estratégia aqui. A gente precisa ficar atento ao fato de que a gente está evitando o desconhecido quando a gente estiver fazendo isso. Nesse momento, a gente precisa começar um diálogo com a gente mesmo e nos dizer que tudo bem não saber para onde a gente vai em cada momento da nossa vida. A consciência da rotina é o primeiro passo para mudar ela. 17ª estratégia. Vamos fracassar deliberadamente alguma coisa? Por acaso a gente é do tipo que se reduz como pessoa por perder um jogo de tênis ou pintar um quadro ruim? Ou a gente é do tipo de indivíduo que ainda é valioso, né, independente de qualquer coisa, e que apenas se divertiu com alguma atividade agradável? 18ª estratégia. Vamos conversar com um membro do grupo que a gente tem evitado no passado. A gente logo vai descobrir que os nossos preconceitos, quando são desafiados por nós, eles estão mantendo a gente estagnado e desinteressante. Se a gente prejulga alguém, a gente está impedindo a si mesmo de lidar com essa pessoa honestamente, visto que o nosso ponto de vista já está estabelecido. Quando mais pessoas diferentes de nós, a gente encontra, quanto mais a gente encontra, mais provavelmente a gente vai observar para nós mesmos o quanto a gente esteve perdendo e quanto a gente foi tolo com os nossos receios. Com essa maneira de ver as coisas, o desconhecido termina por se transformar em uma área de exploração cada vez maior, em vez de ser algo a ser evitado. Essas 18 sugestões aí são algumas maneiras de lidar com o medo desconhecido de forma construtiva. O processo todo começa com novas perspectivas do quanto ao nosso comportamento de fuga, seguida de ativos desafios que a gente faz, a nossa velha maneira de se comportar e do movimento em novas direções que a gente toma, né? Já imaginou se os antigos exploradores e inventores, eles tivessem ficado paralisados frente ao medo do desconhecido que eles enfrentavam? A humanidade ia estar hoje ali na região da Mesopotâmia, ali entre o Tigre e o Eufrates. É no desconhecido que reside o progresso, tanto para a civilização quanto para o indivíduo. Pensa numa estrada com uma bifurcação. Numa direção está a segurança, na outra o grande desconhecido lá, não mapeado. Qual caminho você toma? A escolha é sua.
Esse ponto fraco aí, de se paralisar frente ao desconhecido, está esperando para ser substituído por novas atividades estimulantes, que vão dar prazer e significado à sua vida. Até quando você vai ficar aí parado? Essa temporada ela acaba por aqui. Na próxima, os vídeos vão ser sobre quebrar a barreira das convicções. Espero que você tenha curtido essa temporada. Peço para você deixar aquele braço de força aqui nos comentários se esse vídeo aqui, essa temporada fez diferença para você. Peço para você compartilhar esse canal com seus amigos. Claro, se você ainda não tiver curtido, curte aí e se inscreve no canal clicando no sininho para receber as notificações. Tá bom? O que eu tenho que deixar? Gente, muito obrigado aí pelo seu prestígio, estar acompanhando essa série aqui até agora. Tá bom? A gente vai fazer cada vez mais. Força e honra.